10 mitos sobre o aborto. Meu corpo, minhas regras. As pessoas que defendem o aborto pensam que estão exercendo um direito, mas não é verdade. O feto não é o corpo delas, é um outro corpo que está crescendo dentro delas. Por isso possui sua própria anatomia, seu próprio desenvolvimento. A partir da fecundação do óvulo, uma consciência já existe ali. Isto é provado pela epigenética, pela psicologia, física quântica e outras fontes científicas. A consciência é uma descoberta nova. Poucas pessoas têm acesso às informações de pesquisas sobre esse assunto e poucas também se interessam por ele e não imaginam que possa existir essas questões, quando muitos médicos praticam o aborto desconsiderando completamente o juramento que fizeram, sua ética profissional, buscando lucrar com essa indústria criminosa. Quando há fecundação, aquele ser já passa a ter vontade própria. Por isso é que se desenvolve, reage ao humor da mãe, se nutre, tem sentimentos, pensamentos e até memórias. É difícil de imaginar como algo tão pequeno possa possuir já tantas coisas. Mas a teoria da tábua rasa também já é ultrapassada. Todos nós trazemos um pacote genético evolucionário único conosco. Então, o corpo em questão não é seu, é de outro ser humano. O feto é somente um aglomerado de células. Isso não é verdade. O feto tem organização, sentimentos, pensamentos, memória, reage ao ambiente. Quando a concepção acontece, unem-se células para criar um corpo de um ser humano único, corpo que nunca existiu antes e não vai existir novamente. Estar dentro do meu corpo é minha propriedade. Não é verdade. Um bebê não é propriedade de ninguém, é um ser humano, está residindo temporariamente no seu corpo. Só porque não tem autonomia e está afetando sua vida, você deveria ter todo o direito de fazer o que quiser com ele? Tratar outro ser humano como se fosse sua propriedade é voltar à escravidão. O feto pode sobreviver fora do útero. Isso já foi comprovado. Podendo sobreviver fora do útero, ainda é sua propriedade? Ainda é parte do seu corpo? Se pode viver fora de você, não é sua propriedade. Todo ser humano tem o direito de viver. O aborto é um ato de violência. As ferramentas que são utilizadas no aborto são verdadeiros aparelhos de tortura. Seringas que perfuram sua carne, pinças e alicates arrancam seus membros, beliscam, esfolam e a criança sente tudo, inclusive medo. O corpo é dela e não o seu. O esperma é parte do corpo do homem e o óvulo da mulher. Mas quando se unem, já não estão fazendo parte desses corpos. A mulher carrega este corpo, não é mais o dela, não faz mais parte dela. O esperma é uma parte que pode ser utilizada para criar um novo ser humano. O óvulo é uma parte que pode ser usada para criar um novo ser humano. Espermas e óvulos não são seres humanos, mas um zigoto, um embrião. Um feto é um ser humano, é uma pessoa, tem um código genético único. A criança irá sofrer, porque será um órfão. Muitas pessoas alegam que abortar é melhor do que deixar uma criança órfã, pois a mãe não vai querer criar o filho. Essas pessoas acham que a melhor solução é acabar com o sofredor e não com o sofrimento, o que já é o erro. Matar a criança não acaba com o sofrimento, cria mais sofrimento, porque ela escolheu viver e não morrer. A mãe então se acha no direito de escolher que a criança morra para que não sofra. Isso não é correto. É um erro achar que pode prever o futuro, que o futuro será de sofrimento e que isso dá o direito de decidir sobre a vida do sofredor.
As pessoas em geral sofrem, o que não significa que podemos brincar de juízes supremos e decidir que devam morrer por isso. Todos iremos sofrer em nossas vidas, o que também não nos habilita de cometer suicídio, que é outro crime. Antes de nascer, todos se preocupam com a criança. Depois de nascer, ninguém quer saber, nem das mães e nem das crianças. Esse é o típico comentário das pessoas que pensam que não existem grupos, ONGs e órgãos governamentais preocupados com as crianças, o que não é verdade em absoluto, é apenas falta de informação. Seria o mesmo pensar que, por existirem pessoas cabeludas e barbudas, significa que não existam barbeiros. É claro que existem crianças que foram abandonadas e temos ainda muito trabalho pela frente para que possamos alcançar todas elas, o que não justifica assassinar as que estão vivas dentro dos úteros. A sociedade patriarcal quer controlar o corpo das mulheres. É direito de todo indivíduo a liberdade de ir e vir, o voto, a escolha da carreira, da universidade, do parceiro, dos amigos, da religião, etc. Mas o nosso direito acaba quando começa o do outro. É por isso que nos hospitais não se pode fumar, porque você estará prejudicando o corpo de outras pessoas. O aborto lida com 2 corpos, não um corpo somente. O corpo que vai ser morto no caso em questão não é o das mulheres, é o do ser humano que está dentro do corpo delas. Ninguém estará controlando o corpo de ninguém, defendendo a vida. A mulher pode fazer o que quiser com o corpo dela. Entretanto, o feto não faz parte do corpo dela. É outro ser que precisa se desenvolver naquele ambiente, o que não dá o direito de matar o ser humano. Quem defende o aborto está apenas preocupado com o poder que os homens têm sobre os corpos das mulheres. As pessoas que pensam que o homem é um ser desprezível que quer dominar o corpo das mulheres poderiam também pensar que, na maior parte dos casos, é o homem que influencia a mulher a cometer o aborto porque não quer assumir responsabilidade da paternidade. Se nega a pagar pensão. Se não fossem os testes de DNA, muitos nem assumiriam os filhos. Dentro desse mesmo pensamento, essas pessoas também diriam que o homem é o maior defensor do aborto, porque é conveniente para ele. A legalização do aborto é um prato cheio para os homens, pois eles poderiam sair fertilizando as mulheres por aí, sem ter que arcar com nenhuma consequência. Até porque quem vai ter que abortar, colocando a vida em risco, são elas. Ele também teme que a mulher fique feia depois de ter filhos. Não quer perder sua liberdade. Como sempre, não teria poder nenhum sobre o corpo da mulher, porque não se trata do corpo da mulher, e sim do corpo de outro ser humano. A mulher pode bem decidir por colocar a criança para a adoção. Dados da Pesquisa Nacional de Aborto evidenciam o impacto do racismo. A probabilidade de uma mulher negra realizar um aborto é de 46% maior do que uma branca. Precisamos salvar as mulheres negras. Precisamos educar, apoiar e cuidar de todas as grávidas. Desumanos são os que querem o aborto. Precisamos salvar todas as crianças. Todas as vidas são importantes. A lei não faz o aborto impossível, faz o aborto inacessível. Por isso deveria ser legalizado por uma questão de saúde pública. Vão continuar a acontecer abortos clandestinos. A pedofilia também vai continuar acontecendo. Deveríamos legalizá-la? O suicídio também vai. Deveríamos legalizá-lo? O crime continuar acontecendo não justifica a legalização do mesmo.
Não justifica que transformemos a medicina, que é uma ciência da vida e para a vida, numa prática para a morte. Interromper uma vida não garante saúde a outra vida. Deixa sequelas psicológicas, das quais muitos estudos ainda precisam ser realizados. Inclusive, é um fator predisponente ao suicídio. Devemos impedir que estes crimes aconteçam, educar as pessoas, oferecer apoio psicológico, cuidados, acompanhamentos, etc. Não transformar a medicina numa fábrica de assassinos. Crimes e doenças podem ser prevenidos. Podemos trabalhar para isso. Não matar os inocentes. A lei permitindo o aborto não torna a prática menos criminosa, e praticar o aborto não é um ato saudável quando mata outro ser humano e põe em risco a vida da mãe, além das consequências graves psicológicas que são comprovadas pelos profissionais após a prática do aborto. O aborto deveria ser um direito humano. O aborto é a maior tragédia dos direitos humanos que nosso mundo está encarando hoje em dia. É o ato de violência que mata mais pessoas todos os dias no mundo inteiro. Se você já praticou algum aborto, não pense que tudo está perdido. Há ainda oportunidades para compensar a negatividade do seu gesto. Parte da confissão do Dr. E. Nathanson no Congresso Internacional, no Colégio dos Médicos em Madrid, na Espanha. Lembro-me que os médicos que trabalhavam comigo, apesar de bem remunerados, também não se sentiam à vontade. Suas esposas me contavam que eles tinham pesadelos pavorosos e acordavam gritando, falando em sangue e corpos de bebês destroçados. Alguns dos meus auxiliares bebiam muito, outros passaram a se drogar, e vários deles tiveram de fazer longos tratamentos psiquiátricos. As enfermeiras também, muitas delas, se tornaram alcoólatras e outras tiveram de abandonar o trabalho, afetadas por perturbações nervosas. Eis este depoimento de Graciela Fernandes Rainieri. Vi o filme Grito Silencioso, apresentado pelo Dr. Nathanson, famoso médico ex-abortista norte-americano. Ele mostra, mediante uma ecografia realizada na mãe, no momento do aborto, o que sucede com o bebê que, apenas agora se sabe, já reflete as características humanas, sente medo, sente dor e tem apego à vida. Gibran Khalil Gibran, no livro O Profeta, no mais famoso poema, no capítulo mais lido e analisado, diz: Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e filhas da ânsia da vida por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que não podeis visitar nem em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora nos dias passados. Vós sois os arcos dos quais os vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que permanece estável.